Continuando com tipos de sujeito, não entramos ainda nos tipos de sujeito, mas a gente chega lá, tá bom? Eu preciso antes explicar algumas coisas importantes desse contexto para que você não fique perdido na hora de falar de sujeito simples, sujeito composto, tá bom? Devagarzinho a gente chega lá, ok? Bora para a Bora. aula. Na aula passada nós paramos aqui, que eu falei, né, explicando o que era sujeito, predicado. Agora nós vamos falar da posição do sujeito na oração. Você já entendeu o que é sujeito, que é de quem estou falando. Ele pode ficar em 3 lugares na oração. Vamos lá? Precisamos entender então que o sujeito pode aparecer em 3 posições. Quais são elas? No início, no final ou no meio da oração, tá bom? Antes do predicado, no início. Quando o sujeito está no início e o predicado vem depois, tá certo? O nome disso é ordem direta, ok? Exemplo aqui, os alienígenas pousaram no centro da cidade. De quem que eu estou falando? Dos alienígenas. Então, meu amiguinho, minha amiguinha, tudo isso daqui é sujeito, tá bom? Não é só alienígenas, não. Preste atenção. De quem eu estou falando? Dos alienígenas. E o que aconteceu com eles? Que eles pousaram no centro da cidade. Olha o verbo. O sujeito veio primeiro, predicado veio depois. Ordem direta, tá? Bom, ele pode vir depois do predicado, ou seja, no final, predicado primeiro e sujeito depois. O nome disso é ordem inversa, tá bom? Pousaram no centro da cidade os alienígenas. Carlão, e essa vírgula aí? Bom, vírgula, ela serve para mostrar, para marcar que houve alguma alteração na ordem natural da oração. Alguns gramáticos dizem que não precisa. Eu aprendi que é precisa. Então não é que realmente ela não é obrigatória, tá? Ela é facultativa aqui, mas não custa nada pôr, né? E você marca que houve uma inversão, tem alguma coisa fora da naturalidade e quem está lendo vai saber muito bem entender o que está acontecendo, tá bom? Não é erro nenhum, fica um texto muito mais bem escrito, tá bom? Pousaram no centro da cidade os alienígenas. De quem que eu estou falando? Dos alienígenas, continuo falando deles aqui. Porém, eu inverti a ordem e agora é uma ordem inversa. Outro caso, ele pode aparecer no meio da oração, tá? Pousaram, vírgula, os alienígenas, vírgula, no centro da cidade. Carlão, precisa dessas 2 vírgulas? Olha, dessa primeira sim, mas da segunda, de novo, ela é facultativa, mas eu quero dar ênfase, eu quero mostrar de quem que eu estou falando, quero separar meu sujeito bonitinho, não tem problema nenhum colocar, tá certo? Pousaram os alienígenas no centro da cidade. Pausa na fala, uma pausa breve, seu texto fica show de bola. Bom, continuando então, essas são as maneiras, as formas de se posicionar o sujeito numa oração. Carlão, por quê? Deixa eu voltar aqui. Por que raios existe isso? Por que não tem um jeito só? Põe o sujeito no início, pronto, acabou. Para que essa mudança? Bom, a nossa língua é uma língua rica e ela tem várias formas de se expressar a mesma informação. Mas essa questão de se colocar a frase no início ou no final, o sujeito, né, no início ou no final, ela é muito importante porque tem a ver com a informação em si. Ou seja, se eu quero dar ênfase para uma determinada pessoa, eu falo primeiro dela, depois o que ela fez, seja bom ou seja ruim, tá? Então a gente vê muito isso em jornalismo, nós vemos muito isso em notícias. Então quando eu tenho um sujeito e depois o predicado, uma ordem direta, a ênfase está no sujeito. Se eu tenho um predicado e depois o sujeito, ou seja, uma ordem inversa, a ênfase está naquilo que vem no início. Porque eu estou falando primeiro do que foi feito, da ação em si, e depois eu falo quem fez. Então isso é muito importante, é um exercício de interpretação, inclusive. Você fica atento quando você vai ler uma notícia, vai ler uma reportagem, vai ler um texto e ele está em ordem direta, a ênfase está em quem vem primeiro. A importância está naquilo que vem primeiro. Então, atenção a isso que vai ajudar você a interpretar muito melhor também. E você sabe posicionar o seu sujeito onde você quiser, dependendo da intenção da sua fala. Faz com que o texto não fique pobre, não fique repetitivo e não fique simples demais, tá bom? Então é isso, estamos parando por aqui, continuamos na próxima aula. Fui!